Agora você vai conferir a entrevista que fiz com o vereador por Cuiabá, Oséias Machado, do PHS, na última semana. Veja. Eu já estou ao lado do vereador por Cuiabá, Oséias Machado, do PSC. Obrigada, vereador, pela presença na RDTV. Eu que agradeço, Thalita. Isso para mim é uma rica oportunidade, né, de mostrar o nosso trabalho e mostrar também o trabalho dos colegas que têm desempenhado na Câmara de Cuiabá. Vereador, o senhor foi eleito com 1.464 votos, para ser bem exata. Esses votos foram compensados com projetos de lei e indicações durante esses 6 meses de mandato? Olha, creio que sim, né? Mas lógico, nós fomos eleitos para um trabalho de 4 anos. E dentro desses 4 anos nós vamos estar firme desenvolvendo trabalho que venha compensar, né, o mandato que nós recebemos da nossa sociedade. Inclusive, eu fui eleito com um pouco mais da metade do voto que eu tirei numa eleição anterior, né? Quais são os principais objetos dos projetos e indicações que o senhor já fez lá na Câmara de Cuiabá? Lá eu fiz algumas indicações e projeto de lei, inclusive para que se organize dentro de Cuiabá a questão de indicações de ruas e bairros, né? Inclusive fazendo isso nos postes. Há modelos em outras cidades do país, inclusive Rondonópolis está assim, e outra cidade também do estado de Mato Grosso já está assim. É ruim você entra dentro da cidade e não sabe onde está, principalmente as pessoas que nos visitam, né? Estamos também implementando um trabalho na área da agricultura familiar. Nós conseguimos praticamente um projeto aprovado para uma associação na região do Pedra 90, onde ela vai tirar R$50 mil para poder fazer um implemento, né, a estrutura da associação, entre outros, né, projetos. Agricultura familiar auxiliando na economia local, seria mais ou menos isso? Isso, que há uma deficiência muito grande na nossa região, porque nós temos uma área muito boa, principalmente na região do Pedra 90 e outros lugares aqui da nossa cidade, tipo Aguaçu, por exemplo. A terra é muito fértil, mas falta alguns complementos. E nós importamos ou trazemos produtos do Nordeste para cá, coisa que possa ser produzida aqui. O senhor falou das políticas públicas ligadas à agricultura familiar. Gostaria que o senhor me fizesse uma avaliação da gestão Mauro Mendes. Vem vindo a contento? Olha, nós achamos que ele ainda pode se atirar mais, né? Inclusive, eu fiz uma denúncia, né, ou uma apresentação a eles de uma construção que tem lá no Aguaçu, né, uma área grande, um colégio construído na época do Ilso Santos e até hoje está no meio de um mato bem grande lá. E então é uma área que ele ainda está um pouco deficitária, mas estamos confiantes que breve ele vai começar a implementar esse trabalho, que é um trabalho que tem que ser parceria nos poderes, né? Municipal, estadual e também federal. Falta ações, então, nessas regiões mais longínquas da capital, os distritos, seria isso? Isso. Eu acho que nesse ponto ainda não está contento. Agora, na questão de Cuiabá, eu vejo que ele começou bem. A nossa cidade estava bastante deficitária na questão de infraestrutura e ele começou firme nesse segmento. A área de saúde também já deu uma melhorada, mas precisa avançar muito, né, porque está muito deficitária. Qual avaliação o senhor faz da atuação dos seus colegas parlamentares? Há um trabalho de oposição e há um trabalho de situação visível, inclusive nas falas em plenário. É saudável esse tipo de debate? Eu creio que sim, isso faz parte da democracia, né? E esses debates, eles têm sido, eu acho que no primeiro momento ele está normal, né? Lógico que há algumas denúncias mais contundentes, né, e que inclusive precisa ser apurada, mas no primeiro momento eu acho que está normal. A gente que inclusive está de primeiro mandato lá, está sentindo assim natural, né? Falando em primeiro mandato, o senhor divide o parlamento também com o seu irmão, o vereador Adilson Levante, do PSB. Isso favorece ou desfavorece a sua atuação enquanto parlamentar? Não, isso vem somar, né? Nós somos uma família muito unida, né? Lógico que na disputa de voto, cada um puxa para seu lado, né? Mas foi uma coisa assim bem tranquila entre nós dois,
né? O que assim, fiquei um pouco prejudicado porque a questão de região, nós estávamos na mesma região. E ele morando no local e eu não, né? Mas mesmo assim, entre nós dois, foi suave, foi tranquilo. Às vezes, eleitores que ficam um pouco eufóricos e traz alguma divergência, mas entre eles, não entre nós dois. A atuação de vocês dois tem sido convergente nas pautas ou tem divergido em alguns momentos? Bom, em algum momento, né, ele é muito mais chegado ao Mauro, né? Até do mesmo partido? E é do mesmo partido, tem um compromisso maior com o Mauro, né? E eu tenho um compromisso maior direto com a população, né? Sei que o Mauro também tem o compromisso com a população, mas algumas ideias nesse sentido ela vai ser divergente. A atuação do senhor e os seus discursos no plenário também tem trazido muito a questão da família no debate. A gente tem falado muito de leis em nível nacional, em nível estadual e em nível municipal de combate à homofobia. Qual é o seu posicionamento do senhor em relação a isso? Olha, tem uma PEC aí, e que ela traz uma camisa de força para as outras pessoas, né? Inclusive tem nessa PEC até um artigo lá que não dá liberdade, por exemplo, hoje tem humor com todo mundo, né? Se fazer um humor por a PEC, usando a pessoa homossexual, né, ou os gays, ela vai ser punida por isso, né? Então eu acho que isso é uma camisa de força e todos precisam ser tratados com respeito. Pode ser gay, pode não ser, né? Mas ninguém pode ser privilegiado. E a PEC vem privilegiar as pessoas gays. Além dessa PEC, da questão da criminalização que o senhor está falando, né? Criminalização contra a homofobia, há também penalidades. Transformar a homofobia em crime. O senhor acha que também amordaçaria a questão homoafetiva? Não, a homofobia, e eu vejo ela praticada praticamente entre eles próprios mais, com aquele movimento que fica um pouco eufórico, né? Isso não é o caso da sociedade. Por exemplo, há tipo aparentemente uma guerra entre as pessoas que são cristãs, né, com o movimento homossexual, né? Mas, por exemplo, a pessoa que é, por exemplo, evangélica, né, um religioso, ele vai tratar todas as pessoas bem, independente dele ser homossexual ou qualquer tipo de etnia que tenha a pessoa, vai tratar com respeito. Agora, nós também precisamos de respeito, as nossas linhas de defesa, elas têm que ser respeitadas. Ontem, por exemplo, eu assisti um pedacinho, estava estudando, mas vi um pedacinho de uma novela, citando lá, por exemplo, um casal gay querendo ter um filho usando uma mãe de aluguel. Por exemplo, eu acho que isso descaracteriza, inclusive, a querer dizer que um casal gay é família, né? Vai ter que introduzir uma pessoa terceira para gerar um filho, né? E vai descaracterizar a linha de pai e mãe daquela criança. Nesse caso, então, é preciso rediscutir o conceito de família? Eu creio que sim, e isso não vai dizer que vai desrespeitar um casal homossexual. Agora, a família, ela progride, ela cresce, ela tem filhos e etc. Ela não vai pegar filho de aluguel nem emprestado com alguém para criar, né? Eu acho um pouco contraditório essa ideia aí. Em nível nacional, a gente tem a atuação do pastor Feliciano, também do PSC. PSC. Qual a avaliação do senhor da atuação do pastor em nível nacional? Olha, de certa forma, eu acho que ele está indo bem no trabalho, né? Agora, veja bem, tem que se separar, às vezes, algum movimento dele, ele é um pastor dentro da igreja, da atuação dele no parlamento. E o que eles querem fazer? Querem misturar esse trabalho dele. E isso é desrespeitar ele como um pastor, né? Essas coisas têm que ser vistas separadamente. Lógico que dentro, por exemplo, do ensinamento bíblico, você vai dar algum ensinamento que vai afrontar o movimento gay. Mas tem que ser respeitado a religião de cada pessoa, né? E, às vezes, isso é uma afronta no sentido de dizer que tem determinações bíblicas que contraria o movimento homossexual. Para encerrar nosso bate-papo, vereador, qual a avaliação que o senhor faz de pastores irem ao encontro de políticas públicas, de serem eleitos em cargos do Legislativo e do Executivo? Há uma influência direta entre fé e política? Eu considero, por exemplo, a fé
né, das pessoas religiosas, dos pastores, dos padres, etc., ela é salutar. Inclusive, ela é em busca de um bem comum de toda a sociedade, mas com respeito a determinações que é orientada pela Bíblia, né? Lógico, tem as divergências entre si, mas todos buscam uma postura salutar para a sociedade num contexto geral. E nós vemos que em alguns países o governo é religioso, né? Então ela não se diverge totalmente, mesmo porque, por exemplo, às vezes está mais fácil você dizer que a política tem algumas orientações que a igreja não aceitaria, mas a igreja em si, os pastores em si, buscam o bem de uma maneira geral de toda a sociedade. É possível então misturar a função de pastor com a política? Sem dúvida, o trabalho social que pastores fazem no nosso país é uma coisa extraordinária, ela só não é divulgada, tá? O bem-estar de muitas pessoas, hoje tem muitas pessoas que estavam no mundo do crime, por ser evangelizado, ele saiu do mundo do crime e hoje é uma pessoa de bem no meio da sociedade. Tá certo, vereadora, obrigada pela presença na RDTV. Eu que agradeço, tá? E nós estamos à disposição, tá? Muito obrigado. Tá ótimo, obrigada. Só uma correção, o vereador por Cuiabá, Oséias Machado, é do PSC e não PHS, como eu tinha dito anteriormente.